Olá, Shalom a todos vocês que sempre estão conosco assistindo aos nossos vídeos. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a você que está entrando pela primeira vez aí. E aproveita, se inscreve, curte, comenta, pede sua oração aí embaixo. Hoje eu trago uma palavra para você abençoada da parte de Deus. Eu quero falar sobre a importância do choro. Toda pessoa que está com a promessa da parte de Deus, ela trilha um caminho. E tem pessoas que não estão trilhando mais esse caminho e por isso não estão alcançando mais a promessa. É sobre isso que eu quero falar, a importância do choro na promessa. Depois da vinheta você vai ouvir, vai entender, eu vou explicar, a sua fé vai aumentar. O poder da sua oração vai aumentar. Deus vai mudar a sua história. Amém? Depois da vinheta a gente já retorna. Glória a Deus. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes, do capítulo de número 3, verso 4, que ali está Salomão, filho de Davi. Ele chega nesses versículos e deixa uma descoberta terrível, impactante, que ali nos emociona quando lemos esse trecho. E ele vai falando o seguinte: há tempo para todo propósito debaixo do sol. Tempo para plantar, tempo para arrancar o que se plantou, tempo para tudo, todo propósito. E quando chega no versículo de número 4 do capítulo 3, ele fala: tempo para chorar e tempo para rir. Sobre o que eu falei, eu quero frisar exatamente nesse tempo, o tempo do choro. Hoje em dia, nós vivemos uma realidade, uma geração onde as pessoas não querem passar por esse tempo. Hoje em dia a gente não quer viver para receber da parte de Deus algo que vai impactar, deixar o nosso Deus sensivelmente para nos abençoar. A única coisa, a única forma, não somente usada pela fé, porque a fé move as mãos de Deus, mas o que faz o nosso Deus, ele se quebrantar, ele olhar para nós, é as nossas lágrimas. Hoje em dia as pessoas vão para a igreja e lá as pessoas, elas recebe uma profecia, alguém chega para ela, fala que Deus vai estar visitando o marido e vai salvar o marido daquela pessoa, e a pessoa se emociona porque aquele pastor, aquele missionário falou de tal modo que emocionou aquela pessoa e ela sai impactada e vai para sua casa, não vê a hora do curso terminar e vai para sua casa. E no caminho ela pensa: poxa, quando eu chegar lá, eu vou encontrar o meu marido já com a Bíblia aberta, lendo, dizendo: eu aceitei a Jesus, eu acredito nele, eu vou passar a ser um evangelho. Mas não é bem assim. Toda promessa passa por um tempo. Escute bem o que eu vou te falar. Toda promessa passa por um tempo. E o tempo importante para um cumprimento da promessa é o tempo do choro. A Bíblia fala no livro do Salmo 30, do versículo 5, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A importância do choro é tão grande que nós vemos vários relatos na Bíblia em que pessoas choraram e Deus visitou. E todas as pessoas que passaram pelo propósito do choro, todas as pessoas que passaram pelo tempo do choro, elas alcançaram a sua vitória. Observe que
Deus, ele ouve. Deus, ele atende a uma oração chorada. Deus, ele atende quando a oração está em lágrimas. Quando vem alguém e pede a ele com lágrimas, Deus não resiste. Porque quando a gente chora, o coração se quebranta. E Deus estende as suas mãos para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falo do choro, eu me lembro ali no livro do Jó. Jó, aquele homem que sofreu algo terrível. Perdeu tudo que ele tinha. E como foi que ele alcançou? Ele teve que passar pelo propósito, pelo tempo do choro. Jó capítulo 6, 16 melhor dizendo, e o verso 16, Jó descreve dizendo que o rosto dele estava todo decorado de tanto chorar. O choro é importante para quem quer receber da promessa de Deus. O choro é importante para quem quer alcançar de Deus a promessa. Porque se você souber o poder da lágrima, você vai entender que toda a sua oração e você que tem promessa de Deus precisará chorar. Quando eu falo do choro, eu me lembro do povo de Israel. Davi, no Salmo de número 137, ele relata dizendo em suas palavras, quando o povo foi levado cativo, preso para a Babilônia, ele descreve ali que o povo foi quebrantado porque estava cativo. E ele fala nos seus versículos abaixo, junto ao rio da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Deus levou o povo de Israel para ser preso, cativo na Babilônia. Mas também Deus fez a promessa que é trazer o povo de volta. E eles sabiam que precisava chorar. Às vezes Deus nos trata de tal forma que quebranta dentro de nós e nós não resistimos às lágrimas. É importante chorarmos, porque o choro faz a promessa se cumprir. O choro faz Deus ouvir. O choro faz Deus se emocionar, porque Deus também sente. E quando você chora, Ele chora junto com você. A Bíblia fala também no livro de Gênesis, do capítulo de número 21, a história de uma mulher por nome Agar. Ela era serva da mulher de Abraão, Sara. A Bíblia fala que ali estava aquela mulher depois que soube que Isaac havia nascido e seu filho já não estava mais com tanta comunhão com seu irmão Isaac. A história fala que houve contenda entre os meninos. Então Sara chama Abraão e manda Abraão pôr para fora, despedir Agar. Ora, Deus fez um voto, Deus fez uma oração e foi até a Deus para saber se realmente ele tinha que fazer aquilo. A história fala que Deus diz para Abraão, ouve a tua mulher. E Abraão, ouvindo não a mulher, mas a voz de Deus na mulher, a Bíblia fala que Abraão chama Agar e despede a ela. Põe um pouco de água ali para que ela levasse. E aí eles saíram errante pelo deserto. Ora, a história segue dizendo que quando Agar chega naquele deserto, ela não conhecia nada. Ela era apenas uma serva. E a serva não saía de perto da sua senhora. Ela não sabia para onde ela estava indo. Ela estava caminhando com o filho de Abraão, Ismael. E Ismael também tinha promessa da parte de Deus. E a Bíblia fala que ela não sabia nem para onde ir e nem aonde ia parar. A Bíblia fala que ali a água acaba. E lá na frente o seu filho começa a pedir água. Começa a pedir água e de repente a mãe não tinha mais água. Agora o desespero. E aquele sol escaldante. A Bíblia fala que a criança começa a chorar. O choro tamanho, o choro que faz com que sua mãe se desespere.
A Bíblia passa muito rápido ali, mas teve um sofrimento tamanho que aquela criança começou a desmaiar. Essas são as minhas palavras, porque a Bíblia fala que a mãe de Ismael, para não ver o seu filho morrer, ela coloca ele debaixo de uma árvore e ali o menino começa a desfalecer, mais ainda porque a mãe o abandona e ela se afasta. E ele começa a chorar, 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 chorar. E chorava de tal maneira que ela não queria ver o seu filho morrer de sede. E segue adiante. Mas quem tem promessa de Deus tem que chorar. Quem tem promessa do Senhor tem que deixar as lágrimas cair. Só quem não chora é quem não tem promessa. E você que está me escutando agora, teu choro não é em vão, meu amado, minha amada. Se suas lágrimas estão caindo, estão a cair. Se você sente, todas as vezes que você vai orar, que você chora, é porque você tem uma promessa e Deus está te trazendo para o caminho do propósito do choro. Ora, a Bíblia fala que lá na frente, quando a mulher de Abraão, Agar, passa e vai caminhando, chorando também, porque seu filho estava lá, ela tinha deixado o seu filho. E lá a Bíblia fala que Deus brada dos céus e diz para aquela mulher: o que tens, Agar? Não temas, eu ouvi o choro do menino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ora, Agar, quem sabe, pensava, quando abandonou o seu filho, ela seguiu adiante e chorava, quem sabe no seu choro dizia: esse é filho de Abraão. Deus, se Deus existe, Deus vai trabalhar nessa situação. Deus não vai deixar o meu filho morrer porque ele tem promessa, ele é filho de Abraão. Então, quem sabe, ela andando, pensava e Deus não respondia, porque às vezes Deus faz isso. Deus, ele faz isso. Deus nos leva a determinados lugares, chamado deserto, e lá prova nosso coração. E a Bíblia fala que Deus brada dos céus e diz para Agar: não temas, Agar, eu ouvi o choro do menino. E abre os olhos dela e ali ela vê um poço de águas. E a história fala que ela pega daquela água, aleluia, enche a sua botija e dá ao menino. E Deus cumpriu a promessa na vida de Ismael. Ele foi flecheiro. Por quê, amados? Porque tem que chorar. Se sua promessa que Deus fez para você, se ainda não se cumpriu, é porque você não tem chorado. Todos aqueles que passaram pelo tempo do choro receberam a sua vitória. Eu não sei na Bíblia quem recebeu sua vitória, quem não chorou. E todos choraram. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu falo exatamente sobre o choro, o que me leva a entender que no livro de Lucas, do capítulo 7, do versículo 36, a Bíblia relata as histórias dizendo que ali Simeão, melhor dizendo, o fariseu, convida o Senhor Jesus para ir à sua casa almoçar ou jantar. A Bíblia não fala a hora. E Jesus nunca negou a ninguém que ele convidasse para ir à sua casa. Jesus não queria saber se era fariseu, se era qualquer tipo de gente ou de religião. Convidou Jesus, ele vai. Por isso, se você está me ouvindo e você ainda não participa ainda da palavra, do Evangelho, se não é um cristão, não é seguidor de Cristo, está em outras religiões e acha que Jesus não vai em sua casa, epa, isso não existe. Convida Jesus, você irá recebê-lo na sua casa, mas ao recebê-lo, você deixa ele falar ao seu coração o que você deve fazer. Ora, a Bíblia fala que Jesus entrou na casa do fariseu.
E lá, sentado à mesa, a história fala que de repente entra uma mulher prostituta. Ela entra, estava em suas mãos uma botija, um alabastro, algo que de muito valor. Ela entra e ela, em vez de assentar-se também na mesa ou no sofá, ora, amados, ela não foi convidada. Presta atenção. Ela entrou. Se entrou, a porta estava aberta. E se estava aberta, Deus permitiu. Porque todos aqueles que vão até Jesus, Deus abre o acesso. Ainda que o inimigo venha interromper e colocar barreira para não chegar até Jesus, Jesus abre as barreiras. Porque a Bíblia fala que Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Assim foi aquela mulher. Ela estava oprimida, sobrecarregada e precisava descarregar aquela opressão que estava sobre a vida dela. Ora, o que houve? Para isso, ela teria que passar pelo tempo, e o tempo do choro. A Bíblia fala que ela chega devagar e não falou com ninguém, mas entrou, sentou-se aos pés de Jesus. A Bíblia fala que ela jogou seus cabelos para trás e começou a chorar, abraçada aos pés de Jesus. E todo mundo naquela casa ficou assistindo aqui. Ela chorando aos pés de Jesus, cumprindo a parte da promessa. A Bíblia fala que aos choros ela molhou os pés do Mestre. Simeão não estava entendendo nada e os outros também não estavam entendendo nada. E de repente, os pés de Jesus ficou todo molhado. E ela, ao ver os pés de Jesus todo molhado, ela enxugou os pés, começou a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Enxugava com seus cabelos e todos observavam. E Jesus, olhando para ela, vendo o seu ato, aleluia, começou a entender o propósito daquele choro. A Bíblia fala que ela começou a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E depois dos pés de Jesus enxuto com os seus cabelos, a Bíblia fala que ela pegou aquele vaso de alabastro, aquele óleo que ela estava levando, e derramou sobre os pés de Jesus e começou a ungir. E começou a beijar aos pés de Jesus. Ora, sempre se levantará alguém para interromper a sua adoração. Sempre alguém fará algo para você parar de adorar. A Bíblia fala que Simeão, o fariseu, entre si, no seu coração, a história fala que ele disse: se esse homem fosse de verdade um profeta, ele saberia que essa mulher é uma prostituta pecadora. E todos os outros ali a mesma coisa falando. Mas Jesus, entendendo a intenção do coração daquele fariseu, Simeão, olhou para Simeão e disse: Simeão, eu vou te contar algo. Presta atenção. Existiam duas pessoas que deviam aquele senhor, mas não tendo para pagar aquela dívida. A história fala que aquele senhor perdoou a dívida daqueles homens. Você me fala uma coisa, Simeão. O que fez aquele homem, Senhor, perdoar a dívida daquele homem? Ora, Simeão disse: o amor, porque ele amou e o amor fez perdoar. E o Senhor Jesus olhou para aquela mulher e disse: também eu amei e os teus pecados estão perdoados. A história fala que os outros que estavam ali diziam: quem é esse que até perdoar pecado ele perdoa?
Então a história segue, amados. Ela precisava ser perdoada. Ela estava arrependida. Ela precisava da dádiva do Todo-Poderoso sobre a vida dela. E assim, os pecados dela foram perdoados. Por quê? Porque ela fez um ato que ninguém fez. Jesus olhou para Simeão e disse: Simeão, eu vou te falar uma coisa. Eu entrei aqui na sua casa e você não lavou os meus pés. Eu entrei aqui em sua casa e você não ungiu, não me deu um óculos santo, que na entrada tinha que beijar. Mas essa mulher, ela fez tudo isso. Ela fez o que você não fez. E por isso os seus pecados são perdoados. Que coisa linda, meu amado. Que coisa tremenda. Eu estou aqui para te falar uma coisa. Deus, Ele faz muito mais do que você imagina. Não importa a sua religião. Abra o coração. Deixe Jesus fazer morada. Não importa a sua situação, porque o inimigo, ele fica sondando, ele ataca a sua mente para que você não venha estar orando, para que você não venha a entender que Jesus te perdoa, para você não orar achando que não vai dar certo. Mas eu estou aqui para te falar que vai dar certo sim. Deus é aquele que ouve a tua oração. O Senhor é aquele que responde ao teu clamor. Se você tem promessa de Deus, então passa por esse tempo de choro. Porque chorar faz bem. Lembra de Ana. Ana tinha uma promessa. Ana não podia ter filho. E você conhece a história em Samuel capítulo 1. A Bíblia fala que quando houve assim um tempo que eles iam para adorar o Senhor em Siló, lá a Bíblia fala que enquanto todos estavam no templo, Ana estava chorando. Ana estava chorando porque havia pedido ao Senhor e orou dizendo que se Deus lhe desse um filho varão, ela lhe daria para servir ao templo. E chorou abundantemente. E a história fala que Deus deu o filho a Ana. Passou pelo tempo do choro e a promessa se cumpriu. Você lembra do rei Ezequias? Quando o profeta entrou no seu palácio, disse que aquela enfermidade que ele estava enfrentando era de morte. Que ele preparasse ali a sua casa, colocasse em ordem, porque ele ia morrer. A Bíblia fala que quando o profeta saiu do palácio, o rei Ezequias, ele simplesmente dobrou os seus joelhos, virou o rosto contra a parede e ali falou com Deus as seguintes palavras: ser servido, Senhor, de te lembrar de que fiz todo esse tempo do meu reinado que é reto perante o Senhor. E ele disse mais: se eu morrer na sepultura, eu não vou poder te adorar. Ele quis dizer para Deus: eu sou um adorador. Eu te adoro em espírito e em verdade. E não ficou nisso não. Ele completou a sua oração com choro. E disse a Bíblia que ele chorou abundantemente. Deus brada do céu, toca no coração daquele profeta que entregou a mensagem que ele ia morrer, disse: volta. Diz o rei Ezequias que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Diz a ele que eu vou lhe dar mais 15 anos de vida. Que bênção, que maravilha. Isso é Deus, meu amado. Então, se o inimigo está travando para você não chorar, repreenda, chore. Comece a adorar o Senhor com choro. Comece a dobrar os seus joelhos com choro. Não importa. Não importa. Eu estou aqui para te falar. Salmos capítulo 30 e o versículo 5.
diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Eu quero encerrar aqui esse vídeo orando pela sua vida, te abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Curve sua cabeça, deixe eu orar por você. Pai da eternidade, Deus Todo-Poderoso, eu quero colocar essas vidas em tuas mãos agora. Essas vidas que chegaram aqui neste momento, Senhor. Eu quero rogar que o Senhor possa tocar em cada coração. Deus, se tiver alguém aí que clama, que ora, dobra o seu joelho, mas não consegue chorar. Se tem algo prendendo o choro dessa pessoa, que o Senhor possa repreender agora. Coloca cachoeiras de lágrimas, Senhor. Meu Pai, eu te peço que o Senhor faça a tua obra. Opere os teus milagres, ó Deus, sobre essas vidas agora. Dá o que elas te pedem, meu Deus. E todos que choram agora, seja assim, meu Deus, neste momento, consolados. Olha para essa mãe que chora porque o seu filho está nas drogas, porque o seu esposo saiu, está com outra pessoa, porque vive em um estado de enfermidade que o médico já desenganou. Ouve, meu Pai, como o Senhor ouviu o choro daquele menino, o filho de Agar. Como o Senhor ouviu, meu Deus, e viu as lágrimas de todos aqueles que clamaram ao Senhor. Eu te peço, faz a tua obra. Completa, meu Pai, para essas vidas, em nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, Tu és o Deus de perto, Tu és um Deus de longe. E o Senhor faz a tua obra realizar em nossas vidas. Eu repreendo todo e qualquer mal que esteja sobre essa vida, que esteja sobre essa situação. Oh, meu Deus, eu oro e entrego em tuas mãos esse homem, essa mulher, esta criança, a família que o Senhor entregou na mão dessas pessoas. Eu oro por esse Brasil, eu oro, meu Deus, pelas vidas que estão caídas, pelas pessoas que estão desabilitadas, decaídas, fracassadas, que acham que não tem mais jeito. Eu clamo por essas vidas. Estenda tuas mãos do alto dos céus, meu Pai, e abençoa a cada um neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu amado. Amém, minha amada. Esse é o canal Ministério da Palavra Profética. Você que não é inscrito neste canal, clica aí no sininho, se inscreve, coloca aí sua oração nos comentários, pede uma oração, eu vou estar sempre orando por você. Se inscreve, você que não se inscreveu ainda, que é novato. Quando você fizer isso, acionar o sininho, todas as vezes que eu estiver aqui orando, o YouTube vai estar te notificando, enviando uma mensagem para você estar acompanhando os nossos vídeos. E não esquece também de compartilhar. Existem pessoas que precisam ouvir essa palavra, que precisam entender o propósito das lágrimas. Em nome do Senhor Jesus, eu sempre estarei aqui. Sempre que eu puder, estarei fazendo um vídeo abençoando as suas vidas. Hoje em dia nós vivemos uma época que pessoas estão sem dormir, não estão conseguindo mais dormir. As pessoas estão ali, dormem, mas não, melhor dizendo, deita, mas não dorme, o sono não vem. E o inimigo ele tem assim agido nessa área, porque ele chega, joga aquele desânimo, aquela preocupação e a pessoa não consegue dormir. Por que ele faz isso? Porque no outro dia seguinte a pessoa fica sem nenhuma produção. E quem consegue trabalhar abrindo a boca, quem consegue trabalhar com sono, é isso que ele faz. Então o inimigo tem as suas artimanhas e tem feito isso. E por isso nesse vídeo, o link está aí logo embaixo da descrição, você só clicar nele e você vai assistir. Eu estou orando e repreendendo esse mal do sono, esse mal da insônia, essa pessoa que dorme
deita, mas não dorme. Essas pessoas que vivem nessa doença. O inimigo tem feito tudo isso. Mas você vai assistir, você que sofre desse mal, você vai assistir. E você vai ver o poder de Deus. E lá eu profetizo dizendo que antes que o vídeo acabe, você vai conseguir dormir. Por quê? Porque Deus é o Deus que dá o sono enquanto a gente dorme. Você vai ter o sono do justo e você vai ver o poder de Deus agindo na sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe abundantemente. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Não esquece de enviar para pessoas, porque o inimigo não quer que ninguém chore. O inimigo não quer que ninguém ore. Mas as pessoas, ao assistir esse vídeo, elas vão entender que é preciso derramar as suas lágrimas diante do Todo-Poderoso. Bem-aventurado, disse Jesus, aos que choram, porque esses serão consolados. Que Jesus possa falar muito mais abundantemente aos vossos corações. Que Deus te abençoe. Fiquem todos em paz. E não esqueçam, diante de uma grande dificuldade, peça direção a Deus e Ele te dará. Se não tem sabedoria, peça a Ele também. Não tome atitude se o Senhor não falar ao seu coração. Porque às vezes a gente quer tomar uma atitude e às vezes dá tudo errado. Então, perante qualquer coisa, faça a sua oração diante de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe.